Boa noite a todos. Então, conforme a Beth nos disse, a exposição do Paulo, mas é sempre bom, e eu sempre gosto de frisar que, na realidade, é uma exposição, sim, feita por mim, realmente com carinho e pensando em todos que aqui vêm, mas é uma exposição que ela partiu do mundo espiritual, dos trabalhadores espirituais, aqueles trabalhadores que vêm de longa data, pensando em nós, na nossa evolução, progresso, assistência a nós, apegos que temos, a algumas dificuldades. E o capítulo de hoje que nos cai é justamente dentro de uma dessas situações em que nós viemos para cá para trabalhar, para a Terra, para este corpo físico, que é o capítulo 16, não servir a dois senhores, não servir a Deus e a Mamon. E o item 14, desprendimento dos bens terrenos. Esse capítulo 16 ele é um capítulo que fala bastante em riqueza, em rico. Só que essa parte do desprendimento ela é a maior parte do capítulo. Ele é a maior, ele vai dar em torno de 1/3 desse capítulo. Então isso é para mostrar, acho que a espiritualidade aí nos traz para a gente refletir, problematizar o quanto o nosso apego ainda é grande e o quanto nós precisamos trabalhar o desprendimento aos bens terrenos. Então, o que a história nos conta? De quem a história fala? De quem que a história vem nos contar? Estuda aqueles conquistadores, aquelas pessoas que ganharam muito ao longo da história, acumularam tesouros. Esses são aqueles que a história vem nos falar, que a história vem nos contar, é o que estudamos, é o que refletimos. Mas nós vamos ver nesse capítulo que a história não vai falar do depois desses conquistadores, esses que amontoam essas riquezas, que conquistam. A história pode até contar até do desencarne, até ali, mas ela não vai passar disso, não vai contar o depois. E nós, como espíritas, sabemos da importância dessa sequência, que não é uma vida estanque, e sim uma continuidade. Então, Lacordaire, no item 14, ele dá uma mensagem em Constantina, em 1863, e inicia dizendo assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Então, nós vamos falar desses homens, esses personagens da história, e vamos olhar para dentro de nós, hoje aqui reencarnados, ainda com alguma dificuldade de apego, e nós não podemos dizer aqueles homens, aquela sociedade, aquele contexto, porque na realidade nós podemos, se estamos aqui ouvindo, estar inseridos naquela sociedade, naquele contexto de conquistas, de alguma forma, se não fomos aquele que despontou, mas quem sabe aquele que ajudava a colocar literalmente incendiar, colocar fogo, atirar pedras, conquistar, amealhar tesouros diversos, mas materiais. Então, servir ao materialismo, servir a Mamon. Então ele vai prosseguir dizendo que o amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso, e aí eu digo ao nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar com as aplicardes todas as coisas materiais. E aí ele pergunta: sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? A gente vai perceber que, então, que através da história, a verdadeira felicidade não está no apego aos bens terrenos,
E aí nós vamos ver no decorrer que também os bens terrenos, o próprio corpo físico, não apenas, ele também é um bem terreno, não apenas o dinheiro em si, mas tem muitos outros bens em que nós somos prestados, que são emprestados a nós. Em Mateus, no capítulo 19, um jovem vem a Jesus e disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Jesus diz: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás. Não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti. Então nós vamos dizer, mas então nós estamos no caminho, porque se ainda não fizemos a tudo isso, mas algumas dessas situações nós já não matamos, não roubamos, temos uma gratidão por nosso pai, por nossa mãe, conseguimos cuidar deles da mesma forma que nos cuidaram, mas o jovem vai além, e Jesus conhecia ele, Jesus conhecia a cada um, olhando, né, no semblante. Disse o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E Jesus, já sabendo disso, diz: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dás aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí o complemento é aquela que a gente conhece, que é mais difícil então um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar o buraco de uma agulha. Que aí a gente sabe que ele não se referia ao animal, mas a uma corda mais grossa que se utilizava na época. Mas aí ele nos dá conquistar, amealhar, buscar tesouros como esses primeiros, ou como indica que Cristo, dar tudo e segui-lo. A doutrina espírita, ela faz uma correção, na realidade, na história. Nos apresenta os pequenos e os loucos da sociedade. Na verdade, a doutrina espírita, ela vem dizer que esses, justamente, eles são considerados assim porque têm um desapego. E aí eu gostaria de citar aqui apenas alguns. Um deles é o próprio Jesus, que foi esperado na época como um nobre. Mas aonde que ele se apresentou ao mundo? Um grande palácio com tesouros? Não, numa manjedoura. Para romper com isso, para deixar bem claro, na verdade foi uma plantação de uma semente em terra que ainda não estava apropriada, mas ele conhecia o percurso que nós iríamos fazer. Francisco de Assis veio reconstruir a igreja primitiva. E a igreja primitiva, nós sabemos que é aquela igreja que falava dos ensinamentos de Cristo, que se reportava a Jesus, a sua humildade, a seu ensinamento. E ele, Francisco de Assis, dentro da sua humildade, simplicidade de coração e de desapego, se tornou uma das figuras mais amadas e queridas da Terra. Pela sua forma de se colocar nesse mundo, chamando a natureza de irmã, chamando os animais de irmão, se colocando nesse mundo, não tendo nada, mas tendo tudo. Ele e mais um grupo de espíritos que reencarnou à época para restituir essa igreja primitiva, que depois vai e se une com o Estado, e aí a gente sabe que essa igreja primitiva, ela perde o sentido de Cristo, pela busca do poder, pela busca ambiciosa, injustificada. Irmã Dulce, o anjo bom da Bahia, bem-aventurada dos pobres. Madre Teresa de Calcutá, que vem de família rica, mas não pode ver os necessitados e se entrega
a um trabalho do bem. Nós conhecemos a história dela. Liberta-se da matéria para dar à alma. Um dos seus pensamentos, ela diz assim: a paz começa com um sorriso. Não é difícil. Bezerra de Menezes, nós conhecemos a história. Médico que não ganhava dinheiro, chega a dar o seu anel de formatura para uma mãe que consulta com ele, não tem dinheiro para comprar os medicamentos, e ele dá o seu anel de formatura. Um dia, chegando em casa, o filho dele está doente, uma mãe chega e diz que o filho dela estava doente, e ele diz que para a esposa confia em Deus, e ele retorna para atender, para se doar dentro dessa necessidade que uma outra mãe tinha. É um grande espírito e ainda hoje trabalha pela propagação da doutrina espírita. E aí nós chegamos a Chico Xavier. Viveu com pouquíssimos recursos e ele ganhou muito, mas doou tudo. Como estes que trabalharam, serviram a Deus, foram recebidos no mundo espiritual. Última vez que eu tive que fazer uma exposição, inclusive eu li aqui como o Chico Xavier, aí um espírito narrava como o Chico Xavier foi recebido no mundo espiritual. A gente imagina como, né? Não precisa nem ler, não precisa nem ter a narrativa. Por quê? Porque ele se apegou aos bens terrenos, ou pelo contrário, ele se apegou e serviu aos bens que aumentam nosso nível evolutivo. Nós viemos aqui e nos apegamos, né? Como filho pródigo, e acabamos vivendo de uma forma equivocada. E aí no próprio Evangelho, Lacordaire vai dizer que sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. E continua: Deus vos emprestou, tendes de lhes restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Então não estamos aqui para enganos. O texto ele é claro. O texto ele vai falar ao nosso coração. Não podemos nos iludir. Nós não somos donos de nada do que nós dizemos ter. Temos muitas propriedades, isso tudo é meu, vou ao cartório, está lá registrado, é tudo meu. E aí a proposta: voltamos aqui há 100 anos, 150 anos, vamos ver de quem que realmente é, se ainda é nosso. Existe uma possibilidade enorme de não... Porque podemos estar reencarnados daqui a muitos anos, né? Podemos estar de volta aqui. Quem sabe vamos vizinhar com aquilo tudo que era nosso. Isso tudo nos fala, na realidade, a razão. A doutrina espírita, ela sempre vai nos falar a razão. Porque Jesus, ele nos dá a forma de viver. Jesus, ele nos acompanha de muito tempo. Quando a gente fala aqui em igreja primitiva e essa sequência, onde nós nos encaixamos nessa história? Onde nós nos colocamos nessa história? Porque a doutrina espírita, a gente estuda que ela é uma necessidade nossa de estar aqui falando, de estar aqui ouvindo, de estar aqui batendo muito nessa tecla do desapego. Se é uma necessidade nossa, e nós já estivemos com Jesus em vários momentos das nossas existências. No livro de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, Vivendo com Jesus, ela nos diz que Jesus, ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável modelo para a humanidade. E aqui faz um alerta: possivelmente o reencontrastes nas jornadas passadas e não lhe foste fiel, optando pelo mundo em vez de o segui-lo. Então aqui nós vamos compreender essa questão do filho pródigo. Aqui começa a ficar mais claro para nós.
O que o filho pródigo fez? Ele não apenas pegou as heranças materiais dele, que eram que ele poderia pedir, mas ele não queria servir ao pai. Ele vai contra a lei da época, porque ele está dizendo, ele renega o pai, inclusive, porque a herança caberia a ele depois que o pai morresse, partisse. E ele diz ao irmão dele, não quero te ajudar, eu quero sair para o mundo, me afastar da casa do pai. Então ele vai, dessa forma, não querer servir. E a gente sabe o que acontece no decorrer da existência dele. Festas, um apego ao materialismo, um apego ao corpo físico, aos amigos da ilusão. E a gente se afasta de Deus, se afasta de Jesus. E ao longo da história tem essa dificuldade em função desse afastamento. Então a Amélia Rodrigues continua dizendo: assumiste compromisso de mantê-lo vivo nos corações e o confundiste no ádito das almas e dos sentimentos. Ei-lo que agora retorna e o reencontras realmente desvestido do luxo e da ostentação religiosa do passado. Então, depois que parte aquela igreja primitiva, como a gente se utiliza do nome de Jesus para conquistas. Então, sem a ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. Simples e nobre, ele caminha anônimo entre as massas desvairadas. E aí ele diz, Jesus auxilia em silêncio e na ternura, abrindo portas para a conquista da plenitude. Vigilante, então Jesus, aguarda que lhe seja facultado a oportunidade de apresentar-se. E ele faz isso todos os dias para nós. Se, porém, ainda não o encontraste, para e reflexiona, direcionando os passos na sua direção. Compassivo e afável, ele está perto de ti. Busca viver com ele. Não postergues o momento, a fim de que não venhas a fazê-lo tardiamente. Nós vivemos no mundo de provas e expiações ainda, mas nós vivemos num planeta de transição, onde essa transição ela nos leva a um momento em que está já sendo transferido a outros planetas criados por Deus, várias moradas na casa de Deus, do Pai. Eu posso optar, como filho pródigo, eu posso me afastar da casa que eu estou bem colocado, por não querer servir, que é o planeta Terra hoje. Eu posso me afastar daqui. De que forma? Simplesmente pela minha vontade. Ninguém vai interromper isso. Isso é um livre-arbítrio. Mas Jesus, é claro, ele chama a todos. Todos são chamados a servir. Mas qual a forma de servir? Eu posso vir de Canela agora, chegar aqui, e quando eu saio de lá, um amigo diz, olha, vai ver a Beth lá no Centro Espírita, lá em Itaquara? Vou sim. Então eu estou devendo esses R$100 para ela, já faz muito tempo, 20, 30 anos que ela me emprestou, e agora tenho a oportunidade de enviar a ela. Entrega para mim? Entrego. Só que chega aqui, eu começo a fazer a exposição, e fico aqui e tal, e o tempo passa, e eu não entrego. Preciso comprar uma camisa nova. Utilizo, porque ela nem lembra, nem recorda dessa situação. E eu retorno e vivo, e passa mais 20 anos. Acabou, tudo certo. O amigo me encontra e ele diz, entregaste o dinheiro naquela época para a Beth lá? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu minto, ou eu conto a verdade. Com Deus, com a nossa consciência, não existe a mentira. Nós viemos acertando e criando alguns débitos ao longo das nossas últimas existências, alguma coisinha nessa também. Mas vamos reencarnar. E vem, vamos dizer, os trabalhadores espirituais que nos acompanham, trabalhando para Jesus, com os R$100 abanando para nós, lá no mundo espiritual. Várias possibilidades que nós vamos reencarnar aqui e vamos ter. A casa, o tempo, o trabalho, a inteligência, o carro, a palavra.
muitos R$100. E eles entregam lá, porque o caso aqui, quem está devendo é a gente mesmo. Nós que temos esse débito. Então vai e ajuda, só entrega, só repassa, porque Deus nos dá as possibilidades. Ele nos dá na mão R$100. E Ele nos dá a possibilidade de pagarmos, de quitarmos aqui. Nós chegamos aqui, o que a gente faz? Vou adquirir um carro novo, vou comprar algo. Essas situações do dia a dia. Não é lícito? Sim, é lícito. A doutrina espírita ela não vai dizer o que a gente tem que fazer se não compra. Mas vamos rever este amigo e ele vai nos questionar. O que fizestes com os R$100? O que fizeste com o carro? Utilizaste para ir ao centro espírita? Utilizaste para um trabalho comunitário? Utilizaste para transportar alguém que tinha uma necessidade? A palavra, utilizaste para falar bem das pessoas? Ou para maldizer? Ou para falar mal? Para fazer uma oração? Para educar um filho? Falar bem com a esposa, com o esposo? Ou não? O corpo físico, utilizaste para ajudar? Ou utilizaste para o sensualismo? Para as sensações do corpo? Que nos afastam muito da casa de Deus. A consciência é que vai responder. Então nós temos possibilidades diversas todos os dias. Quando estamos aqui, lembrar de alguém que está em dificuldade. Às vezes, tem uma pessoa na nossa volta que tem 5 filhos e ela passa dificuldade. Os filhos que ajudem. Tem 5 filhos, eu não vou ajudar, até porque se eu levar uma cesta básica lá, os filhos vão comer junto. Eu não vou. Mas alguém tem que fazer, pagar o mal com o bem. Se nós temos algumas dificuldades históricas, este é o momento. A doutrina espírita ela vai nos chamar muito a atenção, vai nos direcionar. Não nos julga. Jesus não nos julga. Ele nos dá oportunidades. A doutrina espírita ela é uma grande oportunidade. E ele vai nos fazer uma situação que eu esqueci aqui. Amélia Rodrigues, católica, atuante, não era espírita. Ela foi trabalhar no espiritismo chamado de Joana de Ângeles, no mundo espiritual. Não era espírita. E Joana de Ângeles não faz um convite apenas a Amélia Rodrigues, mas também a nós. Ela faz um convite para a decisão. Nenhum servo pode servir a 2 senhores. Então acho que está claro, né, que nós viemos para servir e não para ser servidos. Será possível o consórcio da espiritualidade com as ambições mundanas? Será crível amar as estrelas e demorar-se no charco? Pode-se estudar o bem e cultivar a ilusão? Disse Jesus com propriedade inalterável: não se serve bem a 2 senhores. Desejamos aclarar quanto à necessidade de aquele que encontrou a rota luminosa da verdade. Por um princípio de coerência natural, não se deve permitir engodos. Desde que não se podem coadunar realidades que se contrapõem, tu que conheces os objetivos da vida, não deves permitir fixações e posições falsas, que já deverias ter abandonado a benefício da paz interior. Enquanto convivendo com atitudes dúbias, navegando no mar das indecisões, estarás na crista e na baixada das ondas das dúvidas sob as contingências das posições emocionais em atropelo. O convite do Cristo tem sido sempre imperioso. Tomando-se da charrua, não se deve olhar para trás. Diante do desejo da retificação, marchar para o bem e não tornar ao pecado. A criança ela vai cair. Mas se ela não tentar caminhar, ela vai se arrastar para a vida inteira. Nós vamos cair sim. É na questão do sensualismo, é nas questões dos bens materiais diversos. Vamos cair sim. Vamos levantar e vamos cair.
mas tem essa necessidade de se levantar e caminhar. A doutrina espírita, em relação a isso, ela nos fortalece, ela nos dá esperança. Porque hoje, se nós olharmos e refletirmos um pouquinho sobre as nossas atitudes, vamos conseguir ver o nosso passado. Mas automaticamente, também em função dessa reflexão, vamos olhar para o futuro e vamos ver que nós melhoramos e vamos ainda melhorar muito. Imprescindível decidas o que desejas da vida, como conduzires a vida, qual a ideia que fazes da vida e, por fim, marcha na direção da vida que venhas a eleger como rota para a verdadeira vida. A vida é um bem precioso que nós temos. A reencarnação é a possibilidade de não ficarmos dormindo até o julgamento. A reencarnação é a possibilidade de não irmos para o inferno. E sim, é a possibilidade de nos recolocar com aquelas pessoas, com aquelas situações em que nós erramos. Por isso que a vida aqui ela não é de felicidade, ela é de reparação, ela é de ajuste, ela é de trabalho. Portanto, servir a vida. Hoje, chegou um texto para mim, na realidade uma situação em que eu fui dar uma pesquisada e cheguei a um abaixo-assinado, sem fazer julgamentos, sem fazer apontamentos, sem criar discussão. Mas fica aqui um tema para se discutir, para se conversar à luz da doutrina espírita nos grupos de estudo. É a questão da interrupção da vida de um bebê. Encontrei um abaixo-assinado, já está sendo encaminhado para o Congresso, e é importante a gente pensar na questão do desprendimento dos bens terrenos. Porque nós vamos ver aqui na justificativa quão absurdo se nós olharmos pela doutrina espírita. Então, qual é a ideia central dessa possibilidade? Regular a interrupção voluntária da gravidez, ou seja, fazer o aborto, dentro das primeiras 12 semanas de gestação pelo Sistema Único de Saúde. 12 primeiras semanas. Como eu disse, eu não quero, porque enfim, todos nós erramos. Se alguém aqui já cometeu alguma situação assim, ninguém pode atirar a pedra em ninguém. Ninguém. Jesus, o que disse? Cadê aqueles que te acusavam? Todos nós temos os nossos erros, as nossas dificuldades a superar. Claro que como toca assim, é como se estivesse falando numa coisa que eu ainda tenho dificuldade. Toca na ferida. Mas é uma situação muito séria em que a espiritualidade está trabalhando muito. Nós vamos ver pela justificativa o quanto nós temos para conversar em relação a isso. Então, qual a justificativa? São muitos os motivos pelos quais brasileiras interrompem uma gravidez. Os mais comuns são para adiar a gravidez para um momento mais adequado, ou para concentrar energias e recursos em crianças já existentes. Ou seja, se tem 1, 2, 3, engravida, outros vai ser difícil, né? Isso é uma justificativa. Algumas mulheres, no entanto, são incapazes de cuidar de seu filho. Quer em razão dos custos diretos ou devido à ausência ou falta de apoio de um pai. Outras desejam planejar para proporcionar uma melhor educação para seus filhos no futuro. Então a gente evita agora para tê-los no futuro. E aí é importantíssimo nós trabalharmos, estudarmos dentro da ótica espírita reencarnacionista e fazer preces por essa situação, orar, vibrar. Vocês devem ter acompanhado que em Canela e Gramado teve uma onda, um pacto de suicídio por jovens. Não sei se vocês ficaram sabendo disso, mas é uma coisa... O que falta? Será que não tem muito apego aos bens terrenos
que levam as pessoas a tomarem esses atos, essas justificativas estão ali, nós não inventamos. E eu estou lendo exatamente como está nesse programa para se chegar lá. Então, chega a ser um absurdo, chega a ser infantil, uma imaturidade. Mas a gente usa a razão aqui. O mundo lá fora da casa espírita não usa a razão. Tem um certo sensacionalismo, tem uma mídia, tem interesses. Então é um tema, para não ter discussão, é uma exposição. Então continua assim. As gestantes também podem possuir problemas graves de relacionamento familiar, como o pai da criança, por exemplo. Ou se considerar jovem demais para se tornar mãe. Não raramente, abortos também são resultado de pressões sociais. Para uma mulher, pode ser insuportável o estigma de ser mãe solteira ou mãe precoce. A insuficiência dos programas de apoio financeiro para as famílias. A falta de acesso ou a rejeição a métodos contraceptivos. Falta de acesso, hoje. Ou a rejeição, ou seja, não uso. E a estigmatização de pessoas com deficiência. Também são fatores que podem resultar em aborto obrigatório ou seletivo. A atual legislação vitimiza a mulher, tornando-a refém de clínicas de aborto clandestinas. Não obstante, estimativas do Ministério da Saúde apontam a ocorrência de 1,25 milhão de abortos ilegais ao ano no Brasil. Tem uns 100 mil moradores em Taquara? Vamos dizer que fosse. Eu acho que é menos, né? Acho que é menos. Mas se fosse 50 mil, 1.250.000. Então nós vamos falar em 20 e tantas cidades por ano, retornando ao mundo espiritual até 4 semanas. Retornando ao mundo espiritual desta forma. Faz parte de uma dívida nossa, faz parte de uma forma que nós podemos ajudar, porque a gente percebe aqui na justificativa que nós podemos conversar sobre isso, que nós podemos rever algumas situações e ponderar se o apego ao conforto, se é o apego a uma vida, a gente diz, melhor, não está sendo muito pesado para nós enquanto espíritos reencarnados e com necessidade de evolução. É um assunto para a gente tratar nas noites de estudo, no CIED, no ESD, no IAD, se já tem um grupo de IAD. É uma situação que me chamou muito a atenção. E como espírita, é um assunto a ser conversado, como o próprio suicídio. Porque a doutrina espírita, ela nos fala a razão. Ela vem nos chamar dando não apenas um ponto, mas trazendo ao longo das nossas existências. O corpo físico é um presente, é uma dádiva de Deus. Quanto se demora no mundo espiritual para trabalhar um corpo físico para se renascer? Será que essas justificativas são suficientes para a gente abortar um trabalho que vai ser feito, que poderia ter sido um Chico Xavier, que pode ser um André Luiz, que pode ser uma pessoa que vai trazer uma evolução dentro do campo da ciência, da filosofia, da moral espírita, ou não, não precisa. A Amélia Rodrigues não era espírita, e ela chega ao outro lado, e aí nós vamos ver a dificuldade que o irmão Jacó tem, sendo espírita, trabalhou na Federação Espírita Brasileira, quando retorna ao mundo espiritual. A doutrina espírita, ela nos traz caminhos para nós nos desprender deste apego. Falar a razão, e é uma verdade, e é a verdade que liberta. Que nós sejamos, então, esse filho pródigo que retorna à casa do Pai.
E não é que o Pai, Deus, não estivesse conversando conosco. É que pela distância que nós estávamos, nós não iríamos ouvir. Nós vamos ouvir quando a dor, quando estivermos junto aos porcos, como o filho pródigo esteve, comendo a comida, aquelas palmas que serviam aos porcos. Terrível situação, mas serviu para ele alavancar ele de volta. E o que o pai fez? Pegou um dos seus maiores animais, não para dizer para a família estar de volta, mas para toda a comunidade. Porque quando ele se afasta, não é apenas ao pai, ao círculo familiar mais íntimo, é a toda a comunidade. Porque a cultura da época, eles sentiram-se ofendidos pelo que o filho fez. Então ele volta e diz: meu filho que estava morto volta à vida. Então a gente é esse filho que está morto, que está iludido, que está sob a ilusão dos bens materiais, que é uma morte. Mas quando a gente diz: meu Deus, eu erro, eu sei, eu tentei cair, voltei a tentar cair de novo, me ajuda. E como espíritas, nós sabemos que o mundo espiritual nos influencia a não acertar. Aqueles amigos que estavam junto naquela festa, né, enquanto filho pródigo, disse: não, pera um pouquinho, dando uma de bonzinha em cima, agora falando aí, né, ó, Paulo lá em cima, nossa, até parece. Mais endividado. Essa é a situação. Quando a gente abre: perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados, os inimigos do espiritismo, não é para a gente ter ódio e já levantar uma barreira. Não. É para a gente entender o quanto que a gente tem que conquistar, quanto ex-amigo que hoje a gente tem que reconquistar, dentro da família inclusive, encarnados. Mas não é através dos bens físicos, dos bens terrenos que nós vamos conseguir. Mas é da doação, da renúncia. Como Irmã Dulce, como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Bezerra de Menezes, como São Francisco de Assis. Conforme informações que a gente vê ali pelo site da TV FEB, estaria voltando São Francisco de Assis. E aí são informações que vêm da Federação Espírita. Quero acreditar que sim. E ele estaria retornando com aqueles que estiveram com ele para restaurar a igreja primitiva. Este é um grande momento, uma oportunidade maravilhosa, abençoada para nós abraçarmos os nossos filhos, o cônjuge, aqueles que estão à nossa volta, dentro da casa espírita, no nosso trabalho. Este é o melhor momento, é uma grande oportunidade. Somos chamados, mais uma vez. Depende de nós querermos ouvir ou não. Então esse na realidade é o que eu preparei para hoje. São muitos os assuntos, mas eu sempre digo: cada vez que nós viemos a uma casa espírita, que lemos um livro, pode ser em casa, abrir em casa, mas eu não tenho tempo para ler, que nem em casa vai chegar hoje tal que hora. 1, 2, faça uma prece, se coloque à disposição, agradeça no outro dia, mentalize durante o dia coisas boas, entre em conexão com os trabalhadores espirituais, literalmente perca a conexão com os maus espíritos. Dentro de casa, enquanto nós fizemos o nosso evangelho no lar, no decorrer da semana, colocar ali uma palestra do Divaldo, do Haroldo, da TV FEB, intercala, um dia novela, um dia uma palestra, um dia um futebol, outro dia uma... Intercala. Não precisa largar tudo, a gente não consegue. Mas intercala. É uma técnica que a gente pode utilizar. Então aí vão sendo doutrinados a nossa mente, nosso inconsciente, aqueles que estão conosco. Ah, mas a minha esposa não gosta. Põe baixinho, põe quando ela não está. Ou quando ele não está. Ou que não coloca alto, que às vezes realmente uma palestra ali, às vezes a gente fica meio, já está um dia inteiro, né? Põe baixinho. Harmoniza muito. E até para os espíritos chegar bem pertinho ali para ouvir. Né? Na verdade, são coisas que a gente pode fazer que são simples. Não são difíceis. São coisas do dia a dia.
que a gente pode fazer. E a espiritualidade, eles vêm e nos dão muito conselho, muita intuição para a gente fazer. A gente não vai ouvir a voz. Mas, poxa, eu podia fazer. Pô, me deu vontade agora de abrir o Evangelho. Me deu vontade agora de colocar nem que seja rapidinho ali, uma palestra, uma exposição do Divaldo, do Haroldo, Alberto Almeida, enfim, quantos outros. Faz. Aquela hora é importante que faça. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade de trabalho, a servir, porque a gente ainda sempre continua servindo aos dois senhores, mas sempre com o foco de servir a Deus. E que Jesus continue iluminando, amparando a cada um que aqui está, para que a gente possa realmente trabalhar nessa renovação para o mundo, né, de regeneração propriamente dito.